Eu tinha 6 anos de idade, quando eu fui comprar pão na venda de uma senhora chamada Dona Apolônia. E eu cheguei e pedi, eu quero 6 pães. E fiz a conjugação correta. A concordância correta, a concordância nominal, 6 pães. E tinha um cara do lado, um adulto, um homem, que falou para mim assim: você é viado ou você é estudado? E eu vi aquilo, eu tinha 6 anos de idade, foi a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra viado. Eu não sabia o que significava, mas eu sabia que eu não devia ser viado. Porque sendo viado, justificava a violência potencial que estava ali presente no corpo dele, na voz dele e na maneira como todo mundo na venda ria. Então eu me senti absolutamente desprotegido e potencialmente vítima de uma violência que ia passar da violência simbólica, da agressão, para a violência física. Todos nós experimentamos isso num dado momento da vida, né? E a gente vai constituindo nossa subjetividade, nos construindo como sujeitos a partir dessa injúria que nunca cessa. Ela vai só mudando. E aí depois a gente vai ver que a injúria está em todo lugar. A injúria está na TV, está na publicidade, está no livro. E vamos nos construindo assim. Então é um problema que nos atravessa a todos. Se a homofobia é algo que nos atinge, nos mata diariamente e traz baixas no coletivo do qual a gente faz parte, ela também é um problema nosso. E a gente só vai poder combater de fora se a gente aprender a combater dentro. Então é uma economia muito estranha, a ponto dos gays terem uma completa dificuldade de identificação com outros gays. Quer queira, quer não, culturalmente as mulheres são mais solidárias entre si. As mulheres em geral, independente da orientação sexual dela, elas são mais solidárias. Dizem que as mulheres disputam muito e tal, eu discordo. Tem uma disputa, mas no geral elas são mais solidárias. Os gays podem aparentar solidariedade, mas na aparência, mas na verdade não tem isso, por causa da homofobia internalizada, porque ele tem essa dificuldade de aceitação. Então, para enfrentar o xingamento e a violência de fora, você precisa se policiar sobre a maneira como você trata os de dentro. Racha o ó, essas racha o ó, já ouvi muito falar isso. É verdade, eu já ouvi isso. Ou então dizer assim, não, vou naquele bar não que bate bichinha. Ora, como dizia um amigo meu que já morreu, de calça riada, todo mundo é igual. Então eu não entendo porque essa classificação. Então quando você hierarquiza e coloca numa posição inferior os gays afeminados e as mulheres, o seu problema é na verdade com a mulher e com o feminino. Tive uma experiência muito mobilizadora. Era a história de um menino de 14 anos que se vestia com as roupas da mãe e frequentava uma escola pública. E a diretora ficou numa situação muito difícil, porque o seu corpo docente inteiro disse que se aquele menino ficasse na escola, era uma escola dentro de uma comunidade, eles iriam embora. E qual é a grande dificuldade de uma diretora numa escola pública dentro de uma comunidade? Que os professores permaneçam. Comunidade onde tem tiro, desassistência total do Estado. E ela me chama e diz o seguinte: Elaine, o Alfredo, ele vai ter que ser convidado a se retirar da escola. Eu disse assim, mas você vai estar cometendo uma violência contra ele. Ela, eu sei, mas se eu não cometer essa violência contra ele, eu vou cometer contra os 400 e tantos outros alunos que ficarão sem professores. Ela, porque eu queria que você sensibilizasse a mãe dele a que ele se vestisse de menino. Aí eu digo assim, então a gente vai cometer quantas violências para esse jovem, né? E aí é exatamente isso que eu quero apontar. Por que essas travestis têm um nível de escolaridade baixa? Porque o Estado, né, como ele não suporta a diferença, ele coloca margem. E aí não permite. Por que as travestis não podem ter uma profissão? Porque elas não conseguem estudar. Né? Elas são tão invisíveis e rejeitadas, e não são só pelas instituições estatais, por todos nós. Porque aquela instituição, ela é viva, porque tem sujeitos que fazem dela uma instituição viva. A experiência da pobreza, de viver à margem, da exclusão social, né? Você é pobre, miserável. Aí tem a questão étnica, a questão de ser negro num país racista como o nosso, embora majoritariamente afrodescendente, mais racista. E depois você subverter os gêneros, os papéis de gênero. Então você experimenta três, digamos assim, anormalidades num só corpo, e é claro que o sistema vai recair com muito mais violência sobre essa pessoa. A chance dela permanecer na escola é mínima, ela não fica na escola. Primária, a universidade, sempre estudei em instituição pública,
peguei uma fase do processo de decadência da escola pública, mas como professor acompanhei muito esse capeamento, a aprovação compulsória, uma educação muito ruim dada a essas pessoas. Então já pega uma educação precária, ruim, aí ele é excluído, porque o corpo dele sai da norma 3 vezes, ele não pode ter uma boa escolaridade. Não tendo uma boa escolaridade, ele está excluído da cidadania. Ele está excluído do espaço da cidadania. Ele não tem nem como reclamar direito. E toda essa ordem legitima o assassinato dessas pessoas. Pior do que o assassinato físico é o assassinato social que a gente presencia todos os dias. Fico chocado também em ver que elas também não se envolvem. Porque independente de você ter uma educação ou não, você deve envolver com a sua batalha, com a sua luta. Eu lhe pergunto, se os gays que são letrados, ilustrados, os gays não se envolvem, imagina se elas vão se envolver. Não, alguns já estão se envolvendo bastante. Muito pouco. Muito pouco. Que história é essa? Você vive que mundo no País das Maravilhas? Junto com a Alice? É porque você é militante, não tome por você. Os gays não se envolvem, querido. Exatamente. Ainda mais se eles estão de classe média, eles acham que estão blindados. Dona, capa, Anjo Magazine. Que representação de homossexualidade é que está ali? Elas não se identificam, não é um jogo de identificação. E esse jogo de identificação é fundamental, porque, por exemplo, voltando à experiência da escola, eu não saía para o recreio quando eu estudava na Escola Maria José Bastos, exatamente por isso, porque as brincadeiras, a educação física e as brincadeiras dos meninos não incluíam, eram todas baseadas em violência, numa coisa da agressividade, do ethos guerreiro que a cultura tem, a nossa cultura ocidental tem com os homens, com as pessoas do sexo masculino. Eu não me identificava com as meninas. E eu sabia que eu poderia sofrer ameaça pelo meu jeito, cara. Qual é a prática que nós temos de olhar para o outro que é diferente e incluir esse diferente? Eu, por exemplo, como viado, nordestino e negro, eu sei muito bem, no patamar que eu cheguei no movimento gay e lésbico, o quanto de racismo e de preconceito que eu já sofri nessa comunidade gay tão aí moderna, não sei o que e tal. Né? Quantas vezes eu já ouvi coisas do tipo assim, o que esse viado Paraíba está fazendo, liderando a nossa comunidade no Rio de Janeiro? É uma vergonha para nós. Já vi em vários lugares. Então, quer dizer, é uma construção muito difícil para todos nós, e que eu sei que aí a gente tem que ter análise cultural, todo um processo de mudança que a gente tem que fazer aos poucos, mas aí se imagina trazendo para o mundo das trans, o mundo das travestis, né, que desde pequenas já vem sofrendo um processo de exclusão. Se nós gays e lésbicas, no nosso cotidiano, eu fiz curso de casa com 18 anos, né, com a mão na frente e outra atrás. Contei para minha família 13 horas, 15 horas eu tinha que estar com a mochila indo embora. Né? Você imagina para elas, né, que a maioria, a história de todas elas, a maioria é com 12, 13 anos na rua. A primeira coisa que me chamou a atenção é de que o nível de baixa estima é tão grande, elas são tão invisíveis, inclusive para elas mesmas, que elas não se veem em condições de estar nesse espaço. Essa é a primeira coisa. Não só pela baixa escolaridade, é porque a rede de proteção social desse grupo é tão frágil, né? Não tiveram acompanhamento dos familiares desde muito cedo, antes, às vezes, dos 12 anos. Foram expulsos de casa. Elaine, a nossa única preocupação é ter acesso ao posto de saúde do centro, porque a gente batalha no centro. E aí a gente conseguiu. E Elaine, a outra questão eu quero ser chamada pelo meu nome feminino, pelo meu nome social, quando o médico, quando a técnica de enfermagem chama a gente. Porque imagina, eu tô com peitão, com marca de biquíni, eu tô conversando com uma mulher, João Antônio. Eu não sou João Antônio, eu sou Marli. Isso a gente conseguiu. E eu dizia assim, mas vocês não querem mais nada? Eu achando que elas precisavam de muitas coisas. Mas elas precisam de tantas coisas. E o nível de violência que elas estão expostas é tão naturalizado de que o mínimo para elas é tudo. E a terceira coisa era aquelas que a gente queria que a gente fosse discutir no Conselho de Segurança dos policiais, da comunidade, porque os policiais acharcavam o tempo todo, né? E a gente foi fazer isso. Eram os 3 desejos que elas queriam da lâmpada mágica, nada mais.